Salve, família vascaína! Bom, vou aproveitar que eu tô aqui num trânsito aqui na linha amarela, né? A caminho de São Januário. Eu moro na zona oeste do Rio, tô indo pra zona norte, né? Aí eu pego aqui a linha amarela para chegar em São Cristóvão, em São Januário. Enfim, aproveitar esse trânsito aqui, horário de pico no Rio de Janeiro, sempre tudo muito parado, para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar um pouco sobre Vasco e Independente Del Valle. Bom, olha só, o Vasco encara hoje, né? Daqui a pouquinho, estou chegando lá, já estou devidamente credenciado para esse jogo junto à Comebol, tá? É um jogo muito especial para o Vasco, porque o Vasco tem que fazer uma virada histórica, e se conseguir virar, entra para a história, não só da linda história do Vasco, mas também para a história da competição. O Vasco foi derrotado em Quito por 4-0, poderia ter sido pior, né? E hoje é o dia da possível virada, né? O Vasco precisa fazer 5 gols para eliminar o Independente Del Valle e fazer 4 para estender, né, essa decisão. Enfim, fazer 4 gols é difícil? Muito. Mas não é incomum, não é algo que nunca acontece. Pelo contrário, acontece direto, né? No futebol aí, 4 gols não é algo que seja de outro planeta. Mas existe uma dificuldade, claro, existe uma dificuldade, e a gente sabe da dificuldade atual do elenco do Vasco. Observando esse cenário, né? O Vasco vem um pouco quebrado daqui a pouquinho, né? Tô chegando em São Januário, vou trazer para vocês um panorama mais detalhado. Mas o Vasco vem um pouco quebrado ali, né? O Lucas Freitas com uma gripe, o Hugo pode entrar ali como um zagueiro. A gente tem também ali a ausência, né, do Lucas Piton suspenso, expulso na primeira partida, né? Lá em Quito. A gente também tem ali o Thiago Mendes, que não está preparado fisicamente, o Leandrinho, que também fisicamente sofre um pouco, mas eu acho que poderia arriscar o Leandrinho hoje, né? Tá na lista de boa-fé da Copa Sul-Americana. E, cara, uma coisa que eu acho que não pode desfalcar o Vasco hoje é a torcida, sabe? Acho que a torcida do Vasco tem que ir. Até então, 11 mil ingressos, tá? Foi minha última apuração para esse balancê de ingressos, né? De venda de ingressos. De forma antecipada, óbvio, porque foi antes, né, do início ali, do início da partida, né? Dos protocolos da partida. Deve vender mais alguns ingressos, mas eu acho que faltou um feeling da diretoria, um feeling que é importante, principalmente nesse momento difícil. É um momento difícil que se necessita da torcida, né? Eu acho que era um momento que a diretoria do Vasco poderia ter dado, né, à torcida uma facilitação na compra desses ingressos. Achei o preço muito caro, né? Social, se eu não me engano, 180, arquibancada 120. É muito caro para esse momento. Eu acho que tinha que ser um preço bem simbólico para São Januário lotar. E isso fica a minha crítica, né? A diretoria do Vasco. Será que estão pensando mesmo no futebol? Mas como assim, Line? Que você vai botar R$5 o ingresso e não vai ter renda? Mas se a gente classificar para as oitavas, a gente ganha uma premiação milionária, entendeu? Então, eu acho que faltou um certo cuidado, né? Um certo cuidado, mas, enfim, já que não foi feito, o que fazer? Se lamentar e bola pra frente. O Vasco tem time no papel, e eu falo porque os salários dos jogadores são muito altos, muito mais altos que os salários dos jogadores ali do Independente Del Valle. E, cara, se a gente for avaliar essa questão do investimento, o Vasco é obrigado a vencer e passar o Del Valle nesses playoffs da Sul-Americana. Playoffs esses, né, graças a uma catástrofe participação do time do Vasco contra o Puerto Cabello na Venezuela, né? Se o Vasco vence aquele jogo, passaria em primeiro, né? Obviamente tem ali a questão envolvendo o jogo contra o Lanús também, em São Januário, enfim, um empate. Mas é um cuidado que não tiveram, e agora a prioridade, né, da diretoria do Vasco, que é a Copa Sul-Americana, que são as Copas, e obviamente a Copa Sul-Americana é um caminho bem mais curto para o título, né?
porque a gente observa a Copa do Brasil, cruzamentos contra equipes que fazem investimentos milionários no mercado, é sempre muito mais difícil, né? O futebol brasileiro, né, muito mais competitivo do que o equatoriano, do que o chileno, do que propriamente o argentino. Por conta mesmo do Brasil hoje ser um país mais forte financeiramente no futebol, né? O futebol brasileiro hoje faz movimentos que os demais não conseguem fazer. Então acaba que a Copa do Brasil fica mais difícil, porque você encara os clubes, né, os times que fazem altos investimentos. Já na Copa Sul-Americana você tem um caminho muito mais simples, né? Por exemplo, se o Vasco passar do Independiente del Valle do Equador, o Vasco pega um Mushuc Runa, também do Equador, um time, com todo respeito, de origem indígena, um semi-profissional. Então, para você ter uma ideia, que nós temos aí um caminho muito mais curto, né, na Sul-Americana, muito mais fácil, e a prioridade sempre foi Copas, e obviamente a Sul-Americana, né, ela reflete isso, que a prioridade seria essa. Mas o Vasco conseguiu se complicar, né? O Vasco conseguiu se complicar e agora precisa de uma virada, precisa estar ligado, né, em São Januário o tempo inteiro, jogar para frente para essa virada. O Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura e João Vitor na zaga e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Na minha opinião, um erro. Eu colocaria um jogador mais veloz, mais do drible, mais da velocidade, ao invés do Vitor Luiz, tá? Se vier assim, eu acho um erro. Então, Vitor Luiz. Tietê e Jair devem fazer a dupla de volante, uma boa saída de bola. Vai ser importante ter esses dois volantes com mais controle de jogo, mais passe, mais posse nesse momento. Ali eu iria exatamente como está sendo feita a provável escalação. Nuno Moreira, David, Ryan, Verrete, e eu colocaria com toda certeza, né, ali como opção, jogadores mais fortes e mais rápidos, né? Por quê? Porque hoje é o dia do abafa. Muita gente fala, pô, o Felipe Coutinho machucado vai fazer muita falta? Vai fazer muita falta, só que o Felipe Coutinho não é o jogador de abafa, de combate físico, de 1 contra 1, de disputa de bola, bola na área, tem que brigar com o zagueiro, porque vai ser assim o jogo inteiro, é jogo do desespero, é jogo estar ligado no 220 o tempo inteiro. Então, na minha opinião, não vai fazer tanta falta assim, porque vai ser mais bola alçada, vai ser mais lance direto. O Vasco tem que estar mais no campo ofensivo do que no defensivo, e às vezes a ligação direta vai ter que ser feita para que o Vasco esteja mesmo mais no campo ofensivo. Então é um jogo que, sim, a dificuldade existe, sim, é complicado, sim, não é simples, mas não é impossível, e o Vasco joga em casa. Bom, o time equatoriano, né, o Independiente del Valle, vai descer mais de 2.800 metros, né? Vai pisar aqui no nível 0, no nível do mar, para jogar. Sem contar que a umidade relativa do ar aqui no Rio de Janeiro está bem diferente do que Quito, tá? Uma das coisas lá que eu mais sofri em Quito, acompanhando o Vasco, foi a umidade relativa do ar baixa na cidade equatoriana, né? Era uma umidade relativa do ar muito baixa, muito difícil da gente administrar, porque requer uma adaptação, e a gente estava com essa dificuldade de adaptação. Óbvio, se a gente for observar aqui no Rio, a umidade relativa do ar muito mais alta, né? A gente consegue ter aí muito mais tranquilidade para respirar. Então, talvez seja o contrário, né? A adaptação da equipe equatoriana é diferente daqui, e aqui eles sintam, né, alguma situação. Tomara que não se adaptem, né? Tomara que a gente tenha uma facilidade nessa questão de adaptação e eles uma dificuldade. Eu não vejo outra saída a não ser atacar o jogo inteiro. Então, Fernando Diniz vai precisar ser, né, ali um treinador menos metodológico. Por exemplo, ele não vai aplicar a metodologia de trabalho dele o tempo inteiro, porque posse de bola, toque de lado não vai funcionar pra gente aqui, né? A gente vai precisar de algo mais direto, a gente vai precisar de um jogo mais direto, de um jogo mais forte, de um jogo mais de ligação, pensando muito mais
em finalização, em bola lançada na área, do que propriamente toques curtos na entrada da área. Então o Vasco vai ter que abrir mão um pouco do jogo do Diniz, né, para se aplicar ofensivamente. Rapaz, eu vou te falar um negócio, cara. Eu acredito, se o Vasco sair pelo menos com 2-0 do primeiro tempo, eu confesso para os senhores, eu acredito na virada. E você, acredita? Bom, tô chegando em São Januário daqui a pouquinho, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, tô no percurso aqui, tô na linha amarela, tá? Daqui a pouquinho eu tô chegando em São Januário e vocês acompanham tudo aqui com a gente. Beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Vai lá nos comentários agora e deixa o seu palpite. O meu, vou falar logo, 5-0 Vasco, irmão. Tô confiando, é a hora, é o dia da virada. Um abraço.